Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor e convido a atenção de todos para que abramos as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, e nós vamos ler no capítulo 10. Segunda aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 10, versículos conhecidos, mas é sempre bom que leiamos a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler os versos 4 a 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém. É um trecho bíblico conhecido, creio, de todos os obreiros que estão aqui nesta tarde. Mas essa palavra tem trazido para mim uma edificação muito grande, e eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa dessa edificação que Deus trouxe ao meu coração quando da meditação nesse trecho bíblico, que é tão conhecido, e creio que até muitos dos irmãos conhecem de cor os versículos que foram lidos. Meus irmãos, o que chama a minha atenção aqui é que o apóstolo São Paulo, na inspiração do Espírito Santo, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Não são carnais. Meus amados irmãos, nós, obreiros, chamados que fomos pelo Senhor para trabalhar na sua casa, na obra, no trabalho, que a cada um de nós Deus deu uma incumbência especial, específica na sua casa, nós, irmãos, temos ferramentas, que a Bíblia chama de armas, ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, para que diante das mais diversas circunstâncias, no trabalho aonde nós temos a responsabilidade, necessitar, usarmos a ferramenta certa, para o momento certo, com as pessoas certas, na hora certa, e certamente o resultado vai ser muito certo também, glórias a Deus. Meus amados irmãos, o obreiro, o crente, aquele que tem a responsabilidade, ele tem todas as possibilidades nas suas mãos. O apóstolo São Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crente, o obreiro, não é uma pessoa vazia, uma pessoa oca, que somente tem rótulo e não tem o conteúdo. Não, a Bíblia diz que nós temos um conteúdo de Deus muito grande na nossa vida. Eu me lembro quando Pedro e João, subindo as escadarias para orarem lá no templo, a escadaria que dava acesso ao templo, estava o homem ali para pedir uma esmola, e Pedro e João olham para ele e dizem: olha aqui para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos muitas coisas, e o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. O que nós temos, nós te damos. O que nós temos, nós temos alguma coisa. Quando São João escreve a sua segunda carta, ele diz assim: para que não percamos o que temos, ganho. E a maior prova que nós temos alguma coisa é que a Bíblia está dizendo para todos nós aqui nesta tarde: guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos alguma coisa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos ferramentas. Deus não nos deixou numa responsabilidade sem nos dar as condições necessárias para nós realizarmos o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. Nós temos ferramentas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus
para a destruição das fortalezas, dos conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meus amados irmãos, nós temos ferramentas, assim como o carpinteiro ou o pedreiro, poderíamos citar qualquer um dessas duas especialidades. O carpinteiro, por exemplo, dependendo do trabalho, ele tem a ferramenta certa, ele tem o formão pode ter 5, 6 larguras, depende do trabalho. Tem trabalho que o formão é de 5 milímetros, tem trabalho que o formão é de 5 centímetros. Há plainas grandes, plainas pequenas, serrote grande, serrote pequeno, ou serrotinho pequenininho para trabalhos delicados. Então, para cada tipo de trabalho, para qualquer circunstância, o carpinteiro tem a ferramenta dele, para o seu trabalho, apropriada para aquele tipo de trabalho que ele está desempenhando. Assim também nós, no trabalho que Deus confiou nas nossas mãos, para cada circunstância, nós temos uma ferramenta que quando nós usamos, Deus nos dá vitória, glórias a Deus. Irmãos, na circunstância do trabalho que temos a responsabilidade, muitas vezes aparece um problema, que aliás está sendo muito comum nesses dias, e quase ninguém pode escapar dele. É o trabalho que está surgindo, irmãos, de doutrinas erradas. Parece que nunca surgiu tantas doutrinas erradas com o nome de evangélicas como nesses últimos dias. Eu tenho até por mim, irmãos, que Satanás, sabendo que os seus dias estão contados e que daqui a pouco Jesus raiará nas alturas para levar a igreja para a sua glória, ele está lançando mão de todos os meios que ele tem e condições de usar para ver se consegue, irmãos, segurar a marcha da igreja e impedir que a igreja receba a bênção do Senhor. Mas o obreiro, quando perceber que está entrando ou está surgindo doutrinas erradas, ele tem uma ferramenta especial na sua mão. Eu estou me lembrando lá daquela passagem do Velho Testamento, quando os filhos dos profetas estavam trabalhando e alguém resolveu fazer uma sopa para que eles pudessem comer, para renovar as suas energias físicas. E diz que o moço saiu lá pelo campo a procurar alguma raiz para com ela fazer uma sopa para aqueles homens que ali estavam trabalhando. E a Bíblia diz que ele, andando de um lado para outro, ele achou uma parra brava. E na concepção dele, até era uma coisa boa para se comer. E ele, na sua simplicidade, pegou aquela parra brava, levou lá para o acampamento, e o caldeirão estava com água lá fervendo, ele colocou aquela parra lá dentro, e fez uma sopa. Pronto, a sopa estava pronta, agora era só comer aquela sopa. Mas diz a Bíblia que quando alguém foi provar daquela sopa, alguém disse: há morte na panela, tem morte na panela, ninguém coma. Tinha veneno dentro daquela panela. Meus amados irmãos, de vez em quando aparece alguém com um veneno e quer colocar dentro da panela. Vamos comparar esta panela como se fosse, de certo modo, a igreja do Senhor. E de vez em quando sai alguém aí pelo campo, encontra uma igreja com nome de evangélica. Hoje está aparecendo muitos grupos por aí, e alguns até esquisitos, alguns até excluídos do nosso meio, e pega uma parra brava de lá e quer trazer aqui no caldeirão, aqui, irmãos, para ver se contamina. É nesta hora que o obreiro, o titular, aquele que Deus chamou, aquele que está velando pelo rebanho, ele deve saber como fazer para acabar com esse veneno. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já está aparecendo doutrinas do nosso meio, de uma vez salvo, salvo para sempre. Já está aparecendo no nosso meio a doutrina de que Deus quer somente o coração. Mas Deus não quer somente o coração, não. Deus quer é tudo. Ele quer espírito, Ele quer a alma, Ele quer o corpo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já está aparecendo uma doutrina aí no meio dos evangélicos, de alguns grupos, meus irmãos, a doutrina da maldição do pai, a maldição dos pais. Então dizem esse grupo: olha, sua vida não está indo bem, a sua vida está atrapalhada assim, nada dá certo para você, porque você está debaixo de uma maldição de um antepassado teu. Enquanto essa maldição não for removida, você vai ficar aí como que atolado.
você vai ficar remando e o barco não sai do lugar. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nem o mal se sucederá e nem praga alguma chegará na sua tenda. Glórias ao nome do Senhor. E a melhor maneira, irmãos, de nós acabarmos com o veneno que muitas vezes pode chegar dentro da panela e contaminar e deixar todo mundo envolvido por aquela doutrina, é nós fazermos aquilo que fez o profeta. O profeta mandou trazer farinha. E ele pegou aquela farinha e despejou dentro daquela panela quente onde estava a parra brava um verdadeiro veneno. E diz a Bíblia que quando a farinha foi colocada dentro da panela, acabou o veneno. Glória ao nome do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, é esta farinha, que quando nós falamos a palavra, ensinamos a palavra, ministramos a palavra, é a farinha que vai tirando o veneno, e o veneno sai, porque a farinha está chegando. Glória seja dada ao nome do Senhor. O inimigo tem mudado a sua tática de uns anos para cá. Antigamente era crente, ele perseguia, mandava apedrejar, mandava colocar na cadeia, e lá no surgimento da igreja primitiva era levado ao Coliseu, e os corpos daqueles irmãos eram levados para que as feras devorassem. Os corpos dos cristãos eram colocados em postes e eram queimados para iluminar ali o Coliseu de Roma. E o diabo percebeu que não adiantou muito perseguir os crentes, porque ele percebeu que quanto mais perseguia os crentes, mais a igreja crescia. Todas as vezes que o inimigo começa a perseguir a igreja começa a orar, começa a buscar Deus, começa a jejuar, e Deus vai abrindo o céu, e o inimigo vai perdendo terreno, porque o crente que ora, o crente que tem comunhão com Deus, é uma ameaça para o reino das trevas. Quando o povo de Israel estava na terra do Egito, diz que Faraó resolveu perseguir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Não adianta, irmãos, querer assoprar brasa, porque quando assopra a brasa, em vez de ela apagar, ela se esquenta mais, as cinzas vão embora e o calor aumenta mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o inimigo resolveu usar uma outra tática. Perseguir não adianta. O diabo está usando uma outra tática. É aquela tática que os inimigos de Daniel tentaram usar para ver se podiam destruí-lo. Não conseguiam achar nenhum vício nele. Vamos ver se achamos um vício nesse homem. Quem sabe ele tem um comprometimento moral. Se fosse hoje, nós chamaríamos, fizeram uma CPI da vida de Daniel, não encontraram nada. Alguém diz, olha, mas vamos ver se nós encontramos alguma coisa na lei do Deus dele. Nós não podemos pegar desse jeito, vamos ver se nós pegamos ele na lei do Deus dele. Esse homem ora 3 vezes por dia e nós vamos pegar ele por aí. Meus amados irmãos, o diabo agora está usando outra tática. É a tática que São Paulo escreve aos Coríntios. Ele vem com Bíblia na mão. Ele vem dando paz do Senhor. E meus amados irmãos, nunca foi tão necessário nós, Assembleia de Deus, darmos valor ao lugar que Deus nos colocou. Muitos irmãos já nasceram na Assembleia de Deus, já desde o berço espiritual, já começaram a comer da farinha da palavra de Deus. Mas existem muitas doutrinas erradas por aí, que nós, irmãos, precisamos estar preparados. Existe agora a doutrina da prosperidade, dizendo que pobre é o diabo, que crente não é pobre. Mas, meus irmãos, não é que o crente vai ser rico, não. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, e o salmista falou, eu agora sou velho, mas eu já fui moço, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E, meus irmãos, na igreja de Jerusalém, Paulo mandou levantar a oferta para aqueles irmãos pobres da igreja. Meus amados, não existe promessa no Evangelho de enriquecimento, de bênção de Deus sim, mas de enriquecimento não. Eu nunca preguei no púlpito, aceita Jesus e vai ficar rico, porque tem que haver um desbalanceamento entre o pobre e o rico, e Jó disse, o pobre e o rico se encontraram, e ambos fez o Senhor, glórias a Deus. Meus amados irmãos, precisamos estar com a Bíblia, a farinha na mão, glórias ao nome do Senhor. O inimigo trabalha disfarçado. Meus amados irmãos,
Ele chama-nos para termos reuniões juntas. Lembra de Neemias? Neemias estava fazendo uma grande obra e os inimigos queriam achar uma ocasião para derrotá-lo. E mandaram um convite: ô Neemias, vem aqui conosco, vem aqui no Vale de Ono, vamos nos ajuntar a fazer um grupo só. Todos nós somos crentes, é um único rebanho, e nós vamos adorar Deus juntos. Ele não respondeu a carta. Mandaram o segundo convite, ele não respondeu. Mandaram o terceiro convite, ele não respondeu. E lá pelo quarto convite, diz: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo de descer. Glórias a Deus, que Deus nos ajude, irmãos. Nós estamos fazendo uma grande obra, louvado seja o nome do Senhor. Que nós saibamos valorizar a doutrina que Deus entregou nas nossas mãos, porque já está vendo, irmãos, como que uma desvalorização daquilo que Deus nos entregou. E se há uma pessoa que nesta tarde pode falar nesse sentido, é esse que vos fala. Eu não tive a felicidade de nascer na Assembleia de Deus. Eu nasci numa outra igreja evangélica de origem presbiteriana pentecostal, aonde, se quisesse, há cerca de 20 e tantos anos atrás, eu seria o pastor dela. Mas eu estava esperando em Deus. Aquela igreja tinha uma coisa boa, sabe o que era, irmão? Revista da escola dominical. Eles não tinham imprensa própria e compravam da Assembleia de Deus. E eu conhecia o irmão Eurico Berg, que aqui está, muito tempo antes de vê-lo pessoalmente pelos seus comentários. Arcebides Pereira Vasconcelos, João de Oliveira e tantos outros. E eu, professor da escola dominical que era, devorava aqueles comentários, absorvendo a doutrina, a farinha, a palavra de Deus ministrada em nossa igreja, Assembleia de Deus. De repente começou a aparecer doutrinas erradas, dizendo que já estamos no milênio, que Satanás está preso, que já houve a primeira ressurreição, e aquilo chocava-se contra aquilo que eu tinha aprendido. E eu comecei a orar a Deus: Senhor, não é possível, não está bom aqui para mim, Senhor. Fala comigo, o que é que eu devo fazer? Eu preciso de uma direção sua. E orando, jejuando, buscando a Deus, numa madrugada, eu estava orando nesse sentido. E depois de orar, eu abri a minha Bíblia, e os meus olhos foram parar no segundo livro de Crônicas, que diz assim: quem induzirá Cabe que suba a Ramote de Gileade e morra? Versículo seguinte: então se apresentou um espírito de mentira e disse: eu irei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Irmãos, quando eu li na minha Bíblia espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, aquela letra começou a crescer, ficou muito grande diante dos meus olhos, e Deus falou comigo dizendo: você está no meio de falsos profetas. Eu levei um choque e comecei a orar: Senhor, fala comigo, Senhor, o que é que eu devo fazer? Aonde é que eu vou? Senhor, me dá uma direção. Eu sou muito difícil de ter sonhos, e quando tenho sonho, uma confusão que no dia seguinte não lembro mais nada. Mas eu tive sonhos na minha vida, entre eles esses dois que eu quero relatar, que lembro nitidamente como se estivesse vendo agora. Naquele sonho, era uma terça-feira, e eu estava andando na rua, no sonho. De repente, na rua, eu paro. E quando eu olho, eu vejo a fachada de uma igreja. E na fachada daquela igreja estava escrito: Assembleia de Deus. E no sonho, eu entrei dentro daquela igreja, sentei num dos últimos bancos, e no sonho, o culto continuava. E no púlpito daquela igreja tinha um homem que estava dirigindo, de cabelos brancos, e ele na frente do púlpito disse: Valdir Bícego, vem à frente. E eu levantei no sonho, isso no sonho, de lá vim, fiquei na frente, e olha para a igreja. Eu virei para a igreja e disse: irmãos, esse moço aqui vem desses movimentos aí de fora. A igreja quer recebê-lo como membro? A igreja levantou a mão e me recebeu como membro. E ele, ao lado do púlpito, estendeu a mão, colocou a mão sobre a minha cabeça que estava lá embaixo, e eu senti um poder muito grande e acordei. Meu Deus, que será isso?
Passou mais ou menos uma semana e meia, um outro sonho. E naquele sonho eu estava na outra igreja, onde eu frequentava, onde eu me casei, onde principiei a minha fé. E ali no sonho todo mundo me elogiava, irmão Valdir, e um elogio demasiado. E uma das primeiras lições que eu aprendi na minha vida como crente, que o maior inimigo de uma pessoa é aquele que o elogia. E eu fiquei preocupado, deve ter alguma coisa errada aqui. Eu vou buscar minha Bíblia e vou descobrir por que estão fazendo isso comigo. E no sonho eu comecei a andar pela igreja, vou pela frente, pela trás. E no sonho eu andei naquela igreja toda, naquele templo, até nos quartinhos que tinha no fundo, e não achava a minha Bíblia. E comecei a andar na rua procurando minha Bíblia. E quando chego à guia, onde tem aquela boca de lobo, onde entra água de chuva, aquelas que tem armação de ferro, quando eu olho lá dentro, a minha Bíblia está enfiada lá embaixo, no buraco, com as páginas todas retorcidas. E eu disse, mas não é possível, minha Bíblia enfiada no buraco. E eu tomei um choque muito grande e acordei e falei, mas Jesus, o que significa tudo isso? E orando a Deus, Ele que falou comigo e disse, primeiro, eu te mostrei o meio que tu está. Segundo, eu te mostrei a igreja aonde tu deves ir. Terceiro, se tu ficares aí onde tu estás, tu poderás ter todos os títulos, mas estará desprezando a minha palavra. Dia seguinte, eu estava sendo recebido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Antônio de Alcântara Machado, 616, do mesmo jeito que Deus havia me mostrado naquele sonho. E por que eu estou dizendo isso? Para nós valorizarmos, irmãos, a doutrina que Deus entregou nas nossas mãos. Glória a Deus! O inimigo trabalha disfarçado, irmãos. Quando Josué estava comandando o povo, se lembram os irmãos, que Josué tinha recebido a determinação de expulsar todas as nações da terra de Canaã. Não era para ficar nenhuma. Deus disse, a terra é vossa, eu vou lá tenho dado, eu jurei a vossos pais vos dar, expulse todas as nações. E eles começaram a expulsar 1, 2, 3, 4. De repente eles estão acampados. Aí chega 3 pessoas, com o cabelo todo desalinhado, com a roupa toda amarrotada, com o pão embolarado, e disseram assim para Josué, Josué, olha aqui para nós, olha a nossa água, olha o nosso pão, está vendo como nós estamos? Assim é o estado do nosso povo está passando privações, olha, permita que nós fiquemos nessa terra. A Bíblia diz, Deus tinha falado, nessa terra não vai ficar povo nenhum. E Josué foi levado, irmãos, pela aparência, por aquela dramatização daqueles verdadeiros artistas que ali estavam. E diz a Bíblia, Josué não consultou ao Senhor sobre este negócio e permitiu que eles ficassem. Passado 3 dias, Josué veio saber que aqueles 3 homens que se diziam de uma nação longínqua, que estavam a padecer necessidades, eram representantes de uma nação poderosa que habitava ali na própria terra de Canaã. Voltar atrás, agora não dava mais. A palavra tinha sido empenhada. Pelo contrário, tiveram até que lutar em favor daquele povo contra o inimigo deles. Foi aquela ocasião que o dia teve mais do que 24 horas. Mas por quê? Josué não consultou ao Senhor. Ele foi levado, irmãos, por aquela imagem, daquele drama que padeciam necessidades. O inimigo trabalha disfarçado. Ele nunca vem como ele é. Porque se ele viesse como ele é, como pinta a mitologia grega, ele com roupa preta de chifre, um garfo de 3 pontas e com um rabo com uma ponta, se ele viesse assim, lá na esquina, nós estaríamos resistindo ele aqui. Mas ele vem dando paz do Senhor. A Bíblia diz que ele se transfigura até como anjo de luz. E é nessa ocasião que o obreiro, que foi colocado por Deus à frente do rebanho, ele precisa estar atento, porque o lobo está começando a chegar. E é nessa hora que a farinha, a palavra de Deus, deve ser entregue, porque o povo alimentado, o povo que conhece a mensagem da palavra de Deus, não é levado por qualquer pessoa, por qualquer espírito, por qualquer doutrina. Eles sabem quem tem crido e sabem que o Senhor é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Meus amados irmãos, ferramenta, que ferramenta? Farinha. As armas da nossa milícia não são carnais. Que arma? Farinha. Para quê? Acabar com o veneno. Vai aparecer muito veneno, irmão.
Olha, irmãos, antes que nós cheguemos até o ano 2000, se Jesus não tiver chegado, muita coisa ainda vai aparecer. Nós vivemos, irmãos, numa cidade onde existem muitos aventureiros, onde igrejas com os mais diferentes nomes surgem, e algumas até chamadas Assembleias de Deus, cuja doutrina, irmãos, deixou de ser muito de longe aquela doutrina esposada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Mas que Deus nos ajude, irmãos, para conservarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Use a farinha lá, ensine a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Se houver rebelde, o problema é pessoal, mas eu e você livramos a nossa responsabilidade. Fale a palavra de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas ensine a palavra como ela é, sem rodeio, e Deus vai confirmar a minha, a tua palavra. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, para aquele que está em sintonia com Deus, obreiro que está em sintonia com Deus, ele não é enganado por nenhuma artimanha de Satanás. Eu estou me lembrando, irmãos, do profeta Aías. Aías já estava velho, e segundo a Bíblia, ele nem enxergava mais. De velho, a visão já estava escura. Mas Jeroboão, o rei, estava com um problema em casa. Sabe qual era o problema? O filho dele estava prestes a morrer devido a uma enfermidade. E Jeroboão chamou sua mulher e diz: olha aqui, minha esposa, vê se você se disfarça, dá um jeito de se disfarçar, e vai consultar o homem de Deus, o Aías, e veja o que é que ele diz a respeito do nosso filho. Enquanto isso está se passando, Deus está falando com Aías. Ele não enxergava, mas ouvia. Glória a Deus. Aías, olha, mulher de Jeroboão vai chegar aí, viu? E ela vai perguntar isso. E quando ela pôr o pé na soleira da porta, abra a boca e fala essa mensagem para ela. E a mulher se disfarça toda, e lá vem ela disfarçada. Quando ela põe o pé lá na soleira da porta, Aías não via, mas ele ouvia e disse: pode entrar, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Olha, tu vieste aqui para isso, e a mensagem é o seguinte: quando tu saíres daqui, voltares para a tua cidade, quando pôr o pé lá na entrada da tua casa, o menino morre. Irmãos, Deus dá revelação aos seus servos. Glória a Deus, obreiro tem a revelação de Deus, aleluia. E quando o diabo procura armar alguma estratégia, muito tempo antes, o obreiro que está em sintonia com Deus já está sabendo, glórias a Deus. Meus amados irmãos, diz lá a palavra de Deus que o rei da Síria, por 2 vezes colocou seu exército de prontidão em lugares e dias diferentes, porque havia se inteirado que o exército de Israel passaria por ali, consequentemente, de surpresa, ele acabaria com o povo de Deus. Mas no primeiro dia ele esperou, o dia terminou, Israel não apareceu. Na segunda oportunidade ele espera, o dia termina, Israel não aparece pela segunda vez. E ele ficou todo decepcionado e raciocinou: deve ser traidor. Só pode ser traidor. Era um plano sigiloso, era um plano confidencial, e nós já perdemos por 2 vezes a oportunidade de acabar com Israel. Deve ser traidor, e eu vou descobrir quem é. E começa a apertar aqui e ali, investigar aqui, ali, acolá, até que chegou num grupo de pessoas, e as pessoas disseram: olha aqui, majestade, não somos nós não. Que história é essa? Não é vocês? É o profeta Eliseu, majestade. Mas que história é essa que é o profeta Eliseu? Eu não estou entendendo. Ah, majestade, quando tu estás no teu palácio, na tua câmara de dormir, tu estás deitado, nem está falando de voz alta, apenas tu estás raciocinando o que é que vai fazer para acabar com Israel, e tudo que tu raciocina para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta ao rei de Israel. É por isso que eles não aparecem aqui. Oh, irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Jesus é a cabeça do corpo, ele é a cabeça pensante, nós somos o corpo, ele é a cabeça. Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, e nós somos inteirados, meus amados irmãos, da sua vontade, daqueles planos que Satanás tenta armar, porque Satanás, irmãos, ele quer acabar com a alegria, ele quer acabar com a comunhão. Se ele pudesse, ele acabava com tudo, porque o alvo dele é matar, roubar e destruir. Mas o obreiro que está em comunhão com Deus, em sintonia com o Senhor, está na vigilância do rebanho, ele está sempre com a farinha, mas está em comunhão com Deus. E eu disse: meu servo, fala essa palavra hoje.
fala essa palavra amanhã, e nós vamos entregando para a igreja aquela mensagem que é verdadeiramente, irmãos, uma vacina, e a igreja vai se fortalecendo, e vem a luta, vem o problema, vem a tribulação, o crente está firmado dando glórias a Deus, porque ele foi alimentado, ele foi despertado, ele foi ensinado, a farinha da palavra de Deus foi espalhada. Se chegar veneno, vai sair para fora, porque a farinha expulsou veneno, a palavra de Deus expulsa e põe doutrina errada para fora. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, muitas das vezes nós temos uma outra circunstância que nós temos que passar, ou estamos passando com a igreja. Às vezes é uma circunstância de provação. Meus amados irmãos, difícil. Olha a água, achamos água, vamos beber. Mas quando foram beber, irmãos, a água era amarga. Não dava para beber aquela água. E agora o problema parece que aumentou, porque antes havia sede, houve uma expectativa e houve agora como que um desânimo, porque não era água potável, era água amarga. Mas, irmãos, o líder estava em comunhão com Deus. Moisés estava em sintonia com o Senhor. E Moisés, irmão, na comunhão com Deus, Deus lhe deu a direção que Moisés pegasse aquele lenho. E diz a Bíblia que Moisés pegou aquele lenho e jogou na água, que era amarga, mas passou a ser potável, porque o contato daquele lenho com aquela água a tornou potável. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, o lenho fala aqui do nome precioso de Jesus. Glórias a Deus. O nome precioso é esse. Às vezes nós passamos lutas, irmãos, com um problema que surgiu na congregação, uma tristeza na família, uma morte, uma calúnia, uma infâmia. Irmãos, nós estamos no mundo e ninguém escapa, irmãos, da provação. É por isso que diz a Bíblia, bem-aventurado é o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. É nessa hora que nós temos que ter o equilíbrio e lembrar da palavra de Deus, e o nome de Jesus é o nome que garante a vitória, é o nome, irmãos, que faz com que a água amarga se torne água potável, é o nome, irmãos, que traz a tranquilidade ao povo, é o nome no qual o crente se agarra e diz: Jesus vai me ajudar, Jesus vai me dar vitória, Jesus vai resolver esse meu problema, porque o nome de Jesus é o lenho que, jogado na água da provação, torna a provação que está amarga doce. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitas das vezes acontece na nossa vida, no nosso ministério, coisas que nós não entendemos e Deus está nos provando. E há pessoas que não entendem que muitas vezes tem que ser provado. Ninguém entra no céu sem ser provado. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, padecerão aflições. Meus amados irmãos, muitas vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. Eu me lembro que os discípulos receberam uma ordem de Jesus, não foi um pedido, foi uma ordem. Marcos capítulo 6, verso 1 diz assim: e Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. E lá vai o barco. Só que aquele barco, irmãos, quando está chegando no meio do mar, meus amados irmãos, o problema chegou. Será que Jesus não sabia que o problema ia chegar? E Jesus deu a ordem que eles entrassem no barco e chegassem do outro lado? É claro que o Senhor sabia. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o fim das coisas já no começo, diz a Bíblia. É que o Senhor os estava submetendo a uma provação. E muitas vezes nós entramos numa provação e não sabemos o porquê, mas alguém está lá em cima controlando tudo. Ele sabe por que está acontecendo aquela provação contigo. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Muitas vezes, quando nós estamos sendo submetidos a uma provação, nós ficamos como Jó. E Jó dizia: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E nós não entendemos. E Jó não sabia o que se passava na esfera espiritual. Deus estava provando a Satanás que aquele que tem comunhão com ele, aqui na terra, pode perder todos os seus bens, pode perder os seus filhos, a sua família, pode perder até a sua saúde, pode perder até o incentivo da sua esposa, mas não perder a fé no Senhor. Glórias a Deus.
Muitas vezes nós falamos como Jó, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Eu me lembro de uma provação a que Deus me submeteu. Quando eu saí da morte, eu fui considerado morto no mês de agosto de 1973 no hospital Heliópolis. Quando ali fui levado por 2 presbíteros e um diácono de nossa igreja, onde segui em estado de coma com pressão a zero, totalmente inconsciente. E a equipe que dava plantão no hospital Heliópolis, aqui na entrada da cidade de São Caetano do Sul, aonde eu fui levado, quando o médico tenta prestar os primeiros socorros, ele olha para a sua equipe, olha para aqueles irmãos que ali estão e diz: tarde demais. Ele acabou de morrer, mas a igreja estava orando por mim, glórias a Deus. E Deus me trouxe de volta à vida, e 5 dias depois eu estava recuperando a razão e o entendimento das coisas e o discernimento das pessoas. Mas eu lá no hospital dizia: mas por que, Jesus? O que está acontecendo? O médico perguntava: você fuma? Não. Você bebe? Não. Você faz isso? Não. Isso? Não. 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 E até ele não entendia nada. E eu também não entendia nada. E eu comecei a dizer: Jesus, mas por quê? O que está acontecendo? Com toda a minha fraqueza, estou procurando fazer a tua vontade. E um dia, quando eu estava, irmãos, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus disse: nisto eu te respondo. E falou comigo coisas que eu jamais poderia ouvir de outra maneira, se não fosse daquela maneira. Nunca Deus falou tanto comigo como falou naquela ocasião. E às vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos, porque Ele quer falar conosco, Ele quer revelar a sua glória, Ele quer revelar a sua vontade, o seu ministério para nós. E um dia Deus usa uma irmã, logo a primeira irmã, que chega ali com um grupo de outras irmãs no ciclo de oração, e Deus disse: fui eu quem fiz a chaga. Fui eu quem fiz a chaga, e sou eu quem vou curar. E muitas vezes, irmãos, Deus faz a chaga, mas a chaga que Ele faz, Ele cura, glória a Deus. Porque para cada um de nós Ele tem um plano especial. Portanto, meu amado irmão, fica na vontade de Deus. A provação, a luta, a dificuldade que você está atravessando, você não está sozinho, não. Deus está olhando lá de cima, submetendo você a uma provação. E quem sabe, nesse ano de 94, o ministério que você tanto aspirou na sua vida, Deus vai te dar, porque Ele está provando a sua vida. E você não, muito dentro de poucos dias, você verá a mão de Deus estendida sobre o seu trabalho. Ora masuricanda la bascurianda laia. Mas existe uma terceira ferramenta, irmãos. Às vezes nós precisamos de uma vida renovada. E nós precisamos usar agora é outra ferramenta. Estou me lembrando daqueles obreiros, irmãos, cooperadores que estavam trabalhando ali na mata, cada um cortando ali uma árvore, derrubando para que aquela árvore ficasse tora e depois tora transformada em tábuas e se fizesse uma cabana para os filhos dos profetas. E todo mundo está trabalhando. Eram os obreiros, eram os cooperadores, era ali, irmãos, o corpo de trabalhadores empenhados numa tarefa muito boa. Mas de repente, irmãos, quando estão trabalhando, o ferro cai do machado e vai cair lá no Rio Jordão, e o rapaz, percebendo que não estava mais com ferro, diz: era emprestado. Era emprestado. Irmãos, era emprestado. O que nós temos que não é emprestado? O que você tem que não é emprestado? Pare e comece a raciocinar tudo que você possa imaginar. O que você tem que não é emprestado? Eu tenho minha casa, emprestada. Eu tenho meu carro, emprestado. Eu tenho dinheiro na poupança, tenho dólar guardado e emprestado. Eu tenho saúde, emprestado. Eu tenho um talento para cantar, para tocar, para pregar, para orar, emprestado. O que é que você trouxe para esse mundo quando você veio? Nada. O que é que você vai levar? Nada. Então o que você tem, meu amado irmão, foi Deus quem deu. Glorifica a Deus, porque foi Deus quem te deu. Mas se você não guardar o que Deus te deu, você vai acabar perdendo. E esse rapaz perdeu, e me admira muito a biografia desse rapaz, porque ele não continuou batendo com o cabo, não. Alguns não se aperceberam que o ferro já foi embora faz muito tempo, e estão apautentando, estão batendo com a madeira, e bater com a madeira estraga a árvore, e acaba não cortando a árvore, e machuca toda a árvore.
Nós precisamos ter o ferro. Que ferro? A unção do Espírito Santo. A obra de Deus não vai com a cabeça, não. Ela vai com o poder do Espírito Santo. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que atua na minha e na sua vida deve ser o ferro, o poder de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. E o rapaz, percebendo que havia perdido, reconhecendo a perda, logo o homem de Deus chegou. O que foi que aconteceu? Perdi o ferro. Aonde? Ali. Ali onde? No Jordão. Que lugar? Ali. E o homem de Deus pega um pedaço de madeira e diz a Bíblia que joga bem ali. E o ferro, contrariando a lei da natureza, flutua bem ali. E o homem de Deus diz, vai ali, pega. O negócio é ali, não vai lá não, vai ali. É ali que está o ferro. Você perdeu ali? Lembra-te, pois, de onde caíste, torna-te para lá. Torna para lá, arrepende, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Quem sabe é uma reconciliação que precisa ser feita. Quem sabe você não encontra êxito no seu ministério, porque você nunca perdoou aquele irmão. E o seu barco não sai do lugar, porque você está remando, 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 e o barco não sai do lugar. Você não desamarrou lá atrás. Conta-nos que alguns marinheiros chegando num porto, e depois de muitos dias que estavam no mar, resolveram chegar até a cidade onde o navio estava ali atracado. E pegando o barco, meus amados, saíram até que entraram na cidade, e chegaram lá, se embriagaram, e depois, quando se embriagaram, resolveram voltar para o barco. E entraram no barco, que dava acesso até o navio, digo, e começaram a remar, e remavam, e remavam, e o barco não saía do lugar. Esqueceram de desamarrar, se embriagaram, e esqueceram de tirar a corda, então estava amarrado ali, o barco não saía do lugar. Há pessoas que o barco não sai do lugar e rema, irmão, não vai, não sei o que está acontecendo, irmão, e eu oro, busco a Deus, não sei o que está acontecendo. Não desamarrou lá atrás, desamarra lá que o barco vai andar. Glória a Deus, desamarra, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, às vezes são coisas que nós não removemos da nossa vida. Não faz muito tempo, num dos nossos cultos, o Senhor manifestou com um poder muito grande. Estávamos falando sobre a consciência. Terminada aquela reunião, um irmão obreiro, nos procurou e disse, irmão, eu não posso mais aguentar. Não suporto mais. Eu tenho que falar. Fala, irmão. Irmão, há 40 anos atrás, aconteceu um negócio assim, e a partir daquilo, não sei o que acontece comigo, fazia 40 anos. Mas, meus irmãos, o irmão esperou 40 anos, eu nunca tive coragem, porque o irmão não falou antes. O seu barco está preso faz muito tempo, você não sai do lugar. Irmãos, que Deus nos ajude, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, precisamos de uma vida renovada. E aqui diz que pegou um pedaço de madeira e jogou, e o ferro flutuou. O moço foi lá, apanhou, trouxe aqui, colocou aqui no cabo, bateu, quem sabe bem a cunha, e reiniciou o trabalho. Pronto, o trabalho estava sendo reiniciado, porque houve renovação. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos de renovação. Não há ninguém aqui nesta tarde, a começar desse que vos fala, que não precise de renovação, porque de acordo com a Bíblia, a renovação é ensinada na Bíblia em 3 aspectos. Ela conserva o que nós recebemos na salvação, ela traz de volta as bênçãos que por negligência nós acabamos perdendo, e ela acaba trazendo outras bênçãos que nós nunca tínhamos experimentado na nossa vida. Nós precisamos de renovação, mas não é uma renovação anual, não. É aquela renovação que Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e fica velho, fica doente, vai definhando, finalmente morre, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia. E a renovação, de acordo com a Bíblia, abrange 4 áreas da minha e da sua vida. É renovação do entendimento, mas é renovação do sentimento, mas é renovação da vontade, mas também é renovação do poder de Deus. Renovação do entendimento, Romanos 3, 12, 1 a 3.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Renovação do entendimento. O meu entendimento hoje deve ser melhor do que foi ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser o dia perfeito. Mas precisamos renovação no sentimento, ou seja, a cada dia. Diz a Bíblia que nós devemos ter renovação no sentimento. Diz a Bíblia: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Mas também precisamos, irmãos, a renovação da vontade. Ou seja, aquele pique, aquela vibração, aquele desejo que nós tínhamos quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Esse desejo de ganharmos almas para o Senhor, de fazermos mais de perto a sua vontade, nós precisamos ter renovação na vontade. Mas se precisamos de renovação no entendimento, a renovação no sentimento, a renovação na vontade, nós precisamos de renovação do poder de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vejo um homem, por exemplo, Pedro. Pedro estava no dia de Pentecostes, juntamente com os quase 120. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ali estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Mas quem abre a Bíblia e olha já no capítulo 3, diz a Bíblia: e Pedro e João, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar. Pedro estava renovado. Mas ainda quem olha no próprio capítulo 3, vê, irmãos, Pedro cheio do Espírito Santo, realizando maravilhas. Ele estava renovado pela terceira vez. Quem vai no capítulo 4 do livro de Atos, diz a Bíblia que a igreja estava sendo perseguida e os irmãos resolveram orar. E a oração foi tão poderosa que até tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava lá também. Pela quarta vez ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, quem olha no capítulo 5, vê Pedro dirigindo o culto cheio do Espírito Santo. E Ananias e Safira, por tentarem e mentirem a Deus, caíram mortos diante do Senhor. Por quê? Pedro estava cheio do Espírito Santo pela quinta vez. Mas quem olha no capítulo 8, vê Pedro e João descendo a cidade de Samaria, enviada pelo ministério de Jerusalém, e diz a Bíblia que quando Pedro e João punham as mãos sobre os irmãos, eles eram batizados com o Espírito Santo. E por que isso? Porque Pedro, pela sexta vez, estava cheio do Espírito Santo. Mas quem olha no capítulo 10, vê Pedro pregando na casa de Cornélio, e a pregação de Pedro tinha como alvo central Jesus Cristo. E quando ele chegou no alvo, no centro da pregação do Evangelho, quando ele disse: a Jesus dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, diz a Bíblia. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Pedro estava cheio do Espírito Santo. 33 anos depois, Pedro está escrevendo a sua última carta, a segunda carta, e ele continua cheio do Espírito Santo. E o que significa isso? Ele foi renovado, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, para que nós tenhamos em nossas mãos essas ferramentas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, dos conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. As armas que eu e você temos em nossas mãos estão à nossa disposição. Em função das circunstâncias que eu e você estivermos atravessando, lance mão desse recurso, dessa arma poderosa em Deus, e você vai ver que o resultado vai ser maravilhoso. Meus amados irmãos, Deus confiou em mim, em suas mãos, em nossas mãos, um trabalho importante a ser realizado. É o trabalho, irmãos, de falar a mensagem da palavra de Deus, de cuidar das ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós tenhamos, irmãos, essa graça, essa coragem, e tenhamos, irmãos, a unção de Deus
para nós falarmos a verdade do Evangelho como está na Bíblia, porque aí reside a operação do Espírito Santo. Muitas vezes nós não queremos falar a verdade como ela é, e nós colocamos panos quentes aqui, panos quentes ali, e falamos, mas não falamos tudo, e irmãos, e o Senhor acaba até um dia nos cobrando. Eu já disse aqui, e devo dizer porque sinto de repetir o testemunho. Um dia Deus me deu uma palavra muito forte para falar na igreja. Era um culto de domingo à noite, e eu estava à tarde buscando ao Senhor para que Ele me desse uma palavra para falar à noite. E Deus me deu uma palavra, e quando eu abri a Bíblia, na minha concepção como homem, eu achei que aquela palavra era muito forte para se falar no culto público, visto que eu faço um empenho grande para que os irmãos tragam pessoas convidadas, e havia muitas pessoas convidadas naquela noite, e eu pensei, não vou falar a palavra. Li o trecho, falei alguma coisa daquele versículo, mas não entrei no centro, no conteúdo, no que Deus havia falado comigo. E sabe o que aconteceu, irmão? Foi até um culto alegre. Foi até um culto de pessoas que entregaram, o desviado voltou. Aquele culto que nós temos em nossas igrejas. Terminou a reunião, todo mundo para casa, eu vou para a minha também. E lá pelas 11h30 da noite, eu estou sentado na sala da minha casa, parado, ninguém ali, eu só. E eu comecei a pensar nos trabalhos como haviam sido naquele dia, desde a manhã, a oração, a escola dominical, aquela coisa toda. E quando chega no culto à noite, como se eu estivesse vendo passar diante de mim tudo que havia acontecido, e eu vi o culto de domingo à noite, nós tínhamos encerrado. Eu vi quando o pessoal cantou, quando tocou, e eu vi quando chegou o momento da pregação. E quando chegou no momento da pregação, o Espírito de Deus que falou comigo e disse, e a palavra que eu te mandei falar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu baixei minha cabeça e fiquei num beco sem saída. Jesus, eu não falei a tua palavra. Mas olha, Senhor, a partir de hoje, o que tu me mandares falar, goste ou não goste, aceite ou não aceite, receba ou não receba, eu vou falar a tua palavra. Sabe o que aconteceu no domingo seguinte? Eu estou orando para que Deus me desse uma palavra. É um costume que temos. Eu creio que os irmãos também têm esse costume, buscar uma palavra para que Deus dê para falar no domingo à noite, como todas as demais reuniões. E estou orando. Quando eu estou orando, o Senhor falou claramente, leia livro do profeta tal, capítulo tal. Falou assim, capítulo tal e versículo tal. Eu corri lá. Quando eu olho, era mais forte do que do domingo anterior. E eu fiquei num terrível dilema, meu Deus, e agora? Irmãos, aquela aflição. Mas quando eu estava naquela aflição, meu Deus, me dá graça para falar. E quando eu estava naquela aflição, Deus que falou. E disse, hoje à noite, diga assim, 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 assim e assim. Mas falou claramente. Eu levantei da oração sabendo o que eu ia falar. E fui alegre, porém preocupado, porque a mensagem era muito forte. E começou a reunião, juntou, irmão, tinha gente, tinha convidado, tinha conjunto de forte, e ficou aquela lotação tão grande. E quando foi ali pelas 8h pouco, eu abri o texto e comecei a falar como quem quer, mas não quer falar. Entra e não entra. Aquele dilema. Mas de repente eu não tenho que entrar. E quando eu resolvi entrar, quando eu entrei dentro do assunto, irmãos, parece que até o tom da voz modificou. Eu senti uma graça, uma unção, uma presença tão grande de Deus, e comecei a falar, mas era uma mensagem profética que tinha que ser entregue naquela noite. E a mensagem era essa: você, homem e mulher que está aqui nesta noite, a vida de vocês está toda atrapalhada e vai continuar atrapalhada. Porque vocês há 5 anos atrás pecaram contra o corpo e não tiveram coragem de confessar até hoje. É por isso que nada dá certo e não vai dar se vocês não confessarem hoje. A igreja, irmãos, aí começou aquele barulho, um choro, da glória a Deus. E eu queria sair do microfone e tentando falar tudo. Eu disse, você, moça, você tem pego dinheiro que não é seu. Você tem se apropriado de dinheiro que não lhe pertence. E Deus tem visto. E Ele está te cobrando nesta noite. Eu queria sair tentando falar tudo. E você, minha irmã, que provocou aborto, Deus não se agradou, Ele cobra você nessa noite. E aí foi aqui, foi ali, foi aqui, foi ali. E irmãos, começou a gente a chorar aquele movimento e sem apelo nenhum. De repente começou a chegar gente na frente.
Foi chegando, o corredor foi indo, chegou até a porta. A palavra mais dura era a última. Não adianta vir aqui. Você tem que confessar a tua falta. E eu disse, eu vou ficar depois do culto aí à disposição. Terminada a reunião, irmãos, gente se entregou, e Jesus renovou aquela coisa toda, tinha lá umas 15 a 20 pessoas que queriam falar comigo. E o primeiro que entra é um casal, chorava ele, chorava ela, e ele com muita dificuldade, porque chorava, dizia, irmão, a nossa vida está toda atrapalhada, nada dá certo, emprego não dá certo, casa não dá certo, carro não dá certo. Mas nessa noite Deus nos acordou, porque quando o irmão falou que tem um casal que faz 5 anos que pecaram contra o corpo e até hoje não tiveram coragem de confessar, esse casal é eu e minha esposa, nós éramos solteiros, nós pecamos, a nossa vida está atrapalhada, veja o que tem que fazer, se tiver que disciplinar, disciplina, mas nós queremos ter a vitória. Chegou a moça e diz, olha, irmão, eu trabalho de caixa numa firma, eu recebo uma parte, mas eu registro outra, eu recebo uma importância, mas eu passo no papel, eu estou manipulando números, eu estou ficando com parte do dinheiro, e Deus me cobrou nessa noite. A irmã que provocou aborto chegou, e naquela noite foi uma noite de salvação de crentes, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Falemos a palavra de Deus como ela é, goste, não goste, aceite, não aceite, mas ela é a mensagem, a palavra que fortalece, é a farinha que quando cai na panela, o veneno sai e o nome de Jesus é glorificado. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa palavra tão boa. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra, Senhor amado, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Senhor, nós te agradecemos pela bondade do teu amor, pela operação do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus. Amém.